gente querida, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do NECast. Sim, este é o podcast oficial do Nordeste da nossa gente. Eu me chamo Glória Lacerda e antes de falar do nosso convidado, eu quero saber aí, você que está nos assistindo, você já se inscreveu no nosso canal? Então aproveita esse momento, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações, todo o conteúdo que a gente sobe, curta, comenta e compartilha. E aí, você já fez mergulho? Tem curiosidade de saber como é que é mergulhar? Então fica comigo que o meu convidado de hoje entende tudo sobre a área de mergulho, porque ele tem somente 30 anos de experiência de mergulho com cilindro, né? Aqui comigo hoje, e tem muita história para contar, gente. Aqui comigo hoje eu recebo, está aqui do meu lado, eu recebo Gilson, da operadora de mergulho Porto Dive. Gilson, seja muito bem-vindo ao NECast, é um prazer ter você aqui conosco. E esse é um espaço que você pode falar sobre teus planos, trajetória, falar da tua história, então fica à vontade. E esse aqui é um momento que você vai poder contar muitas histórias sobre mergulho para o pessoal que tem curiosidade em saber. Ok, Glória. Primeiramente, eu fico grato e muito surpreso pelo convite, né? Isso, para mim, é um reconhecimento. Pode ter certeza disso, Glória. Eu fiquei mais do que surpreso e principalmente sabendo que era você que estava à frente de toda essa situação, Obrigada. Então, já conversamos algumas vezes, né? Sim. E eu estou aqui à inteira disposição para ajudar de qualquer forma, de qualquer maneira, seja com a informação, seja atribuindo qualquer tipo de conceito ou conteúdo sobre a atividade do mergulho, né? Como você falou, já trabalho com isso aí há 30 anos, né? E quando eu cheguei aqui em Porto de Galinhas, não vou dizer assim que era precário, né? Mas não tinha tanto autoconhecimento, né? A Porto Dive mesmo aqui já está 20 anos, para ser exato, né? De fato e direito, documentado, dá uns 17 a 18 anos, né? Uhum. Mas eu vim aqui 2 anos antes, até através de um amigo meu chamado Maxwell. Foi onde realmente eu conheci Porto de Galinhas a trabalho, né? Eu vim quando criança, tinha acho que entre 8 e 12 anos, e passou-se o tempo e eu nunca esperei estar aqui, né? E para mim está sendo uma surpresa ser convidada por você. Estou aqui para qualquer pergunta e qualquer atribuição das suas palavras. Eu fiz rapidamente uma breve apresentação sua, mas eu gostaria que você, olhando para aquela câmera, falasse um pouco sobre a sua trajetória, se apresentasse, falasse sobre os cursos, mais detalhadamente para que as pessoas possam conhecer e desmistificar sobre o mergulho. Positivo. Você tem muito para passar, então, assim, encorajar também pessoas que, assim, às vezes as pessoas têm um sonho, né, de mergulhar, mas às vezes não encontra aquela motivação, ou tem um receio, ou alguém falou alguma coisa que passou um medo, então aquilo travou, bloqueou. Mas esse aqui é um momento que você tem mais de 30 anos de experiência, lida com isso diariamente, é o teu dia a dia, então, assim, não tem pessoa melhor para falar do que você. Então, ok, Glória. Vamos lá, né? Como diz a história, vamos começar pelo começo, né? Isso. Como eu falei, a Porto Dive já está aqui há 20 anos. E o mito sobre o mergulho é que, Gilson, eu preciso saber nadar para mergulhar? Não, não precisa. Mas você precisa de orientações, estar ao lado de um profissional para, através dessa orientação, com o profissional, você chegar a executar o mergulho. O mergulho existe fases. Hoje, dentro de Porto de Galinhas, é vendido um produto chamado batismo de mergulho. Na verdade, foi uma classificação que arrumaram para o Discovery Scuba Dive, né? São o primeiro mergulho que você não precisa fazer um curso, né? Você está ali, gasta aí cerca de 1h30 do teu tempo, até porque o público que vem hoje para o nosso município não tem o dia todo para passar aqui. Uhum. Então, os donos de operadores se juntaram e existe essa classificação que é para fazer o batismo, né? Como é feito o batismo? A gente passa para esse turista ou esse cliente uma pequena instrução verbal, uma explanação, onde ele vai aprender a tirar água da máscara, ele vai aprender a respirar, ele vai aprender todas as dificuldades que se tem o mergulho, como resolver cada uma delas. Depois disso, ele vai, por volta de 1,5 m, 2 m, se adaptando bem 6 metros de profundidade. O instrutor vai segurado na palma da sua mão e normalmente segurando sobre seu cilindro. E através dos sinais ele vai se comunicando e vamos ganhando profundidade. Normalmente um percurso como esse leva cerca de 25 minutos dentro da água. Entre sair do estabelecimento e retornar, leva cerca de 1h30. Ô Gilson, mas por que 1h30 se dentro da água é só 25 minutos? Justamente por causa dos procedimentos e padrões de segurança.
Então, exemplo, pô, ele está mergulhando, como é que eu vou bater perna? Ó, o instrutor vai dizer, olha, vai fazer assim. Pô, Gilson, mas se entrar água na minha máscara, como é que eu vou tirar a água? Então, nós gastamos aí basicamente 1 hora... Só orientando. Só ali, moldando, testando, se adaptando, orientando para que ele realmente chegue a fazer o mergulho. Então, existe um mito sobre isso. Então, quebrar desse mito, não precisa saber nadar para fazer um batismo, para mergulhar, para ver aquele peixinho, ver aquele coral e tirar bastante fotos. Ah, coisa boa, né? Porque assim, né? Então tem esse tempo, mas assim, primeiro você precisa passar essa segurança para a pessoa. Com certeza. Não é isso? Então, aí questão de primeiro socorro, assim. Ok. Aí existem alguns critérios básicos, né? Então, um exemplo, todo condutor de mergulho, porque entenda bem, Glória, aqui no Brasil não é reconhecido pela CLT o mergulho recreacional, né? Então foi feito uma minuta de gaveta em 2011 com o Ministério do Trabalho em Recife, né? Porque o que acontece? Como eu não posso classificar um mergulhador, a não ser se ele for um mergulhador comercial, se eu colocar ele em qualquer outra atividade, dá desvio de função pelo Ministério do Trabalho. Então existe um conflito muito grande sobre isso. Mas gradativamente você consegue quebrar as arestas sobre isso, né? Então o que acontece? Referente aos primeiros socorros, todo instrutor de mergulho, para virar instrutor, existe uma classificação de curso. Como ele tem que fazer um curso, dependendo da certificadora, tá? Uhum. Então, existe o curso básico de mergulho, existe o curso avançado, existe o curso de resgate, o primeiro socorros. Aí, dependendo da certificadora, o Master Scuba Dive, Dive Master, assistente instrutor, instrutor. Aí, por outra certificadora, instrutor nível 1, instrutor nível 2 e instrutor nível 3, que é aquele instrutor que forma instrutor, que no caso, a minha pessoa. Acima de mim, existe o cara que me formou e o dono da certificadora, da credenciadora. Lembrando que credencial existe várias, tá? Existe a PAD, a DIP, a DS e aí sucessivamente, né? Existe hoje, no meu conhecimento, mais de entre 8 a 10 certificadoras de mergulho, né? Todas elas são de nível internacional e é reconhecida. Existe um órgão regulamentador sobre essas certificadoras, né? Então, aí existe um ISO que se é tirado para você ter uma credenciadora. Então, ou seja, não é brincadeira, né? O mergulho é uma coisa séria. Apesar da gente levar o esporte na brincadeira, mas o mergulho ele contém muito risco. E na hora que a gente vai tanto ministrar um curso ou como levar um cliente para fazer um batismo, existem os critérios de primeiro socorro, saber que, opa, se esse rapaz é hipertenso, ou se essa moça é diabética, ou se porventura a senhora está gestante, ou se a criança tem abaixo de 8 anos, se é cardíaco, se é epilético. Então existe uma ficha de anamnese, uma vez que ele preenche, a pessoa responsável, que seja o instrutor da operação, vai dar uma olhada na ficha e vai ver se corresponde a alguma coisa. Ô Gilson, mas se porventura essa pessoa não se sentir bem, a operadora ela tem que estar apta a saber quem é o médico de plantão que está no posto de saúde, ele tem que ter um fluxograma e um cronograma do seu plano emergencial. Se tem um carro à disposição, se existe um guarda-vidas, quanto tempo o SAMU chega, se a UPA ou o hospital aqui regente tem acesso às informações desse cliente que fez o mergulho e porventura passou mal, né? Então existe realmente um fluxo de cronograma e fluxograma para retirar, caso necessário, essa pessoa numa atitude de primeiros socorros. Hoje isso acontece da pessoa negligenciar aquela informação ali? Rapaz, se eu for falar bem a verdade, existe. Porque né? É bem simples. Aí cabe o feeling do profissional detectar. Exatamente. Então, exemplo, É difícil, né? Você recebe uma pessoa lá, 2 metros de altura, o cara tem aí 130 quilos. Você olha assim, pô, comorbidade. Esse cara provavelmente é hipertenso, então, opa, já dá uma olhada na ficha. Entende? Você pega uma senhora de idade, ó, tá tudo alinhado lá, tudo não. Você fala, ó, colocou não, mas fica ligeiro. Né? Quando eu falo de senhora, eu falo, por que não Gilson tem idade para mergulhar? Não, tem que ter saúde. Né? Tem que ter umas condições que dê para realmente o instrutor olhar assim e dizer, não, você tem condições, Glória, de fazer o mergulho. Então, existe sim, por algumas pessoas que queiram adquirir o mergulho e eles realmente mentem na ficha. Mas aí cabe o feeling do instrutor. E aí, como é que ele consegue contornar? Quando ele identifica. Aí vai... Porque é bem, né? A pessoa vai pensar, eu estou me negando? Aí vai daquela velha situação. Redobrar o cuidado e sem agredir, né?
Você chegar na pessoa, levemente brincando, oi, tudo bem? Rapaz, eu estava dando uma olhada aqui na ficha, você colocou, mesmo que ele não tenha colocado, você colocou um sim aqui que você é hipertenso? Não, eu não coloquei não. Ah, não, rapaz, desculpa, eu errei, foi a ficha aqui. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Aí você vai, na brincadeira, você vai galgando aqui e dali, você vai ganhando a confiança do cliente até ele chegar para você e dizer assim, não, Gilson, realmente tem uns procedimentos aqui que eu digo, olha, rapaz, não, porque veja bem, se você estiver mentindo aí, você não está me prejudicando, não. Você está prejudicando a você mesmo e é uma equipe que está aqui pronta para lhe atender. De profissional. Né? Então você vai na brincadeira, ganhando a confiança desse cliente, desse turista que seja, e tentar trazer para ele que ali existem profissionais e esse profissional está para cuidar da tua vida. Porque o mergulhador não está para ver peixinho em coral e tirar foto. O mergulhador está para cuidar de você. Né? E exatamente, porque assim, porque tá ali aquela situação, senão ele vai estar assumindo uma responsabilidade. Sim. Né? Se ele não tiver esse cuidado, essa atenção, ele vai estar assumindo aquela... Assim, querendo ou não, poxa, eu tenho que, de certa forma, ver como é que eu posso intervir para obter uma resposta, para obter uma verdade ali, né? Olha, Glória, hoje existe uma negligência muito grande, não preciso citar nomes, né? Até porque vai ter gente que vai saber com quem é que eu estou falando, né? Então, quando você fala, é para olhar para aquela câmera, né? É, aquela então, mesmo. você, dono de empresa, que sabe o que está fazendo e está negligenciando certas coisas, não faz isso, não. Porque se hoje aconteceu um acidente em Porto de Galinhas, não foi a empresa tal, foi em Porto de Galinhas, tá? Então, para não dar nome aos bois, fica a dica, cara, vamos cuidar melhor da empresa. Você sabe do que é que eu estou falando. Então, o que acontece hoje, Glória, é o seguinte, muitos donos de operadoras estão presos na mão de atravessadores. Que seja ele bugueiro, taxista, vendedor de rua, indiferente o que seja. Hoje tem muito dono de empresas que estão algemados ao vender o produto por um baixo custo operacional, né, para simplificar. Eles pegam de um vendedor, seja ele qual for, um valor de R$50, e o que o vendedor vender a mais é de gratificação dele. Respeita o vendedor. O vendedor está lá levando sol, levando chuva, escutando xingão de cliente e andando para lá e para cá, tem um mérito dele. É um desgaste. Isso aí ninguém pode dizer, porque dificilmente um dono de empresa vai sair no meio da rua para estar captando cliente. Então, o comodismo chegou para ele e falou, não, é mais fácil ganhar na rotatividade do que na lucratividade. Né? É mais fácil vender 200 xícaras dessa e ganhar 1 centavo do que vender uma xícara e ganhar o mesmo valor, né? Então, hoje eles estão presos na mão dos vendedores, né? E tem muitos vendedores que embarcam as pessoas ali, muitas vezes, sem a ficha de anamnese. Não procura saber se a criança está acompanhada, ou se a senhora está gestante, ou se o senhor que vai acompanhando a filha tem alguma comorbidade que poderia trazer uma complicação futura para o nosso município. Porque, entenda bem, uma vez que a prefeitura libera um alvará, né, ela está dizendo que essa empresa está apta a fazer atividade. Isso. No meu conhecimento, funciona assim. Porém, muitas vezes, tem muitos que mentem para poder dizer que está apto a fazer aquela atividade. E muitas vezes, pelo falta de conhecimento de outra pessoa, fala, não, está tudo certo, estamos aqui. Mas no frigir dos ovos, a gente sabe que não funciona bem assim. Né? Então, hoje, eu te digo o seguinte, pelos 20 anos que eu estou aqui, eu já vi empresas abrirem e empresas fecharem. Mas ressaltando também que aqui a gente tem excelentes empresas, viu? A gente tem empresas aqui que eu tiro o chapéu. Michel, da IK, é um excelente profissional. A Submerso, eu posso ter qualquer problema com o Bartolomeu ou até com a senhora dele, Dona Renata, mas é uma empresa espetacular. São profissionais, entende? Existem empresas aqui que vale a pena você adquirir um produto dele, um serviço dele. Mas tem outras que, infelizmente, nem tanto. Diz, você se baseia em quê? No meu dia a dia. Sim. Né? No calo das mãos, no gastar da sandália, de tanto andar para lá e para cá. Né? Mas tem empresas boas, tem empresas aqui que mereceriam ter uma cadeira, sabe, em disputa, com muita rede hoteleira, deveria ter uma cadeira de palavra para dizer o que está precisando, o que é que está faltando, né? Que é um viés muito grande também sobre o nosso mergulho. Como é que eu posso simplificar? Falta algumas coisas sim para a gente, não só como empresa, mas também como associação, que hoje existe outro presidente,
que no começo, quando foi fundada, eu fiz parte de material de divulgação, a vice-diretor. Ou seja, o que você possa imaginar que uma associação poderia ter, eu fiz parte dela. E você fez por ela também. E fiz por ela, né? Inclusive, até numa brincadeira, agora, tem gente que até hoje está me devendo, viu? Mas depois eu cobro. Então, o que acontece? Tem muito dono de empresa aqui que, sabe, dá para você bater palma para ele. Mas tem outros que, infelizmente, deixam a desejar. A gente não pode dar nome porque fica chato, né? Fica chato até você ter que passar por ele na rua no outro dia e dizer ele, cara, mas para quem eu estou falando, ele sabe para quem é, né? Mas tirando isso, Glória, o mergulho aqui em Poço de Galinhas é um atrativo muito grande. E digo também o seguinte, muitos donos de operadora desse aqui deveriam agradecer uma classe que está aqui há muitos anos, que por incrível que pareça, me dou muito bem com eles, que é a classe dos jangadeiros, né? Alô, meu amigo Hélio. O Hélio hoje é o presidente da associação, mas também tive muito relacionamento com a Ayrton e quem já passou por lá, né? Pouca gente sabe, mas o passeio de jangada é um patrimônio do município, né? E os donos de operadora de mergulho deveriam agradecer os jangadeiros, porque se não fosse ele, aquelas piscinas já teriam sido fechadas, né? Isso, quando eu falo no viés político, porque já tentaram fazer isso, né? Mas lembrando que o poder socioeconômico da cidade hoje, principalmente do bairro de Porto de Galinhas, né, é o passeio de jangada, né? Segunda atividade, eu garanto a você, sem medo de errar, é o mergulho. E o terceiro é o bug. Porque todo mundo que vem para cá vem pelas piscinas naturais. Então, dentro das piscinas naturais, a gente tem duas atividades. Passeio de jangada e o mergulho. Gilson, e referente a mergulho, causa impacto? Olha, eu seria hipócrita dizer que não causa, mas menos do que muitas atividades, né? Se brincar, menos do que até aquele turista que vem de fora, chega aqui, come, bebe e joga o lixo no chão, né? Mas eu estou aqui, Glória, pergunta que nós responde. Eu ia perguntar a você falou do turismo. O turismo, o de mergulho em Porto de Galinhas, já teve seus dias melhores? Teve sim, Glória, teve. Um exemplo. Falar nisso, a prefeitura fez uma coisa boa, que foi a limitação. Porém, eu só achei que ela pecou numa pequena coisa. Diga. Ela botou todo mundo numa bacia só e nivelou por baixo quem estava por cima. Foi o único defeito que eu vi hoje referente à limitação. Mas a limitação foi uma coisa boa. A limitação evitou muito acidente. A limitação evitou atribuir pessoas que não são profissionais, vamos dizer assim, a colocar outras pessoas dentro da água para conduzi-las. Entende? Entendi. Então, na hora que fez a limitação, diminuiu o quantitativo de mão de obra. Mas a mão de obra que diminuiu foi aquelas que não estavam qualificadas. Porque quando você é um bom profissional, a empresa briga por você. A empresa aumenta teu salário, paga teu almoço, mas não deixa você sair. Entende? Entendo. Mas a gente, quando chegou aqui, era guarda-sol na beira da praia. Não existia operadora física, estrutura física, né? Loja, né? Nós tínhamos guarda-sol na beira da praia. Então era um guarda-sol, embaixo do guarda-sol a gente colocava 15 cilindros, 8 equipamentos. E as nadadeiras, o cliente chegava embaixo do guarda-sol, a gente abordava ele, e dali a gente pegava a jangadinha e ia ao ponto do mergulho. Só que antes, o ponto do mergulho não é onde é hoje, era feito na piscina funda. E era uma briga muito grande, porque é a área de transição de jangada. Ô Gilson, mas quando tiraram vocês da piscina funda, foi ruim para vocês? Pelo contrário, para mim foi a melhor coisa do mundo, porque eu saí do mergulho de 10 metros e a gente foi para um mergulho de 5 metros. Diminuiu o risco, isolou a área e cada um no seu quadrado. Mas a gente chegava, Glória, falando de movimento, fazer 120, 140, 80, 60 mergulhos por dia. Gilson, mas aí você se coloca também de uma forma negligente. Sim, por isso eu estou falando que a limitação foi uma coisa boa. Né? E quando entrou a limitação, por incrível que pareça, eu ganhei mais dinheiro do que quando fazia aquela doideira toda. Por que, Gilson? Porque a gente teve como aumentar um pouco o valor do mergulho. Só que, infelizmente, hoje, na real situação, como decaiu muito o movimento, tem gente que tem que pagar suas contas
E aí é onde entrou a velha prostituição do mergulho. Tu me passa o valor de R$50, o que tu vender a mais é teu. E isso está perdurando, né? Tem empresas hoje que não estão optando mais trabalhar com cilindro porque não está compensando. Tem empresas hoje que está negligenciando a sua manutenção dos equipamentos porque não está com recurso para reinvestir, né? Mas a limitação foi uma coisa boa. Eu só acharia o seguinte: a tua estrutura, um exemplo, se você tem um restaurante, teu restaurante cabe 200 pessoas e tu tem um restaurante que cabe 10. Eu não posso nivelar os dois restaurantes. Então, olha, veja só, tu cabe 200, mas eu não vou te liberar 200, mas eu vou te liberar 100. Olha, tu cabe 10, mas eu não vou te liberar 10, eu vou te liberar 5. Que é para ter um equilíbrio. Exatamente, você tem que ter um equilíbrio. E eu acho que só faltou isso. Gilson, mas se hoje quebrar a limitação, o que é que você acharia? Bom, já está um pouco, né, difícil. Se quebrar a limitação, para algumas pessoas vai ser maravilhoso, mas para quem quer trabalhar sério, não vai ser. Entendo. Tá? Não vai ser. Seria hipocrisia dessa pessoa dizer que ele botar 100 pessoas, 150 pessoas hoje numa jangada, ele vai estar ganhando dinheiro. É mentira. É pura ilusão. Porque no frigir dos ovos, tu tem que contratar mais mão de obra, tu tem que ter mais equipamento, mais reposição, mais jangada, mais profissional. Ou seja, tudo é mais. Tudo é mais. Tudo é mais. E quando você vai parar e vai fazer o teu, como é que eu falo, checklist do que quebrou, do que gastou, do que tu vai pagar, é em vão. Hoje a Porto Dive ela não trabalha com vendedores de rua, né? Isso foi uma questão que eu bati muito lá também na prefeitura, com quem estava à frente de toda a situação. A nossa empresa não trabalha com abordagem de rua. Eu só trabalho dentro de estabelecimentos comerciais, como Laproa, Peixe na Telha, Nenê, o Itaoca, que é do seu Alexandre, é um restaurante espetacular, grande demais aqui dali, o melhor restaurante que você tem em termos de localização, não tem para onde. O restaurante Boramar, né? E o antigo Bico Verde, né? Que vai retomar agora, vai reabrir. Então eu trabalho dentro desse restaurante e dentro do restaurante a gente trabalha com agências, né? Look, CVC, Martu, aí vem a VVS, vem a Tropicana, ou seja, hoje a gente tem um cadastro aí de mais de 380 guias. Isso eu estou falando do Rio Grande do Norte a Salvador, que a gente recebe de agências, né? Não quer dizer que a gente recebe todo dia, né? O nosso cargo-chefe hoje é a Look, né? Que é o maior receptivo do estado de Pernambuco, né? Então aqui da base de Porto são 88 guias, da base de Recife são 19. Então são clientes nossos. Gilson, mas hoje, a quanto é que você vende o valor do teu produto? A Porto Dive hoje vende o mergulho a R$160 quando é no cartão. Se o cliente resolve pagar no dinheiro ou no Pix, ele ganha um desconto, fica o valor de 150. Aí o que está incluso nesse valor? O instrutor que vai acompanhando, todo equipamento, aí vem a instrução e fotos, né? As fotos a gente não estipula a quantidade, a gente dá como cortesia. Então, se a Glória amanhã lá for fazer o mergulho, ela vai ter direito a um bookzinho de fotos. Eu não estipulo quantidade, porque o nosso mergulho depende muito mais do cliente do que, literalmente, o instrutor. Lembrando e repito, o instrutor, ele não é um fotógrafo profissional. Apesar de ter curso de fotografia, ele está lá para cuidar da segurança do cliente. Sim. Né? Ele não está preocupado se ele vai tirar 30 fotos, se ele vai tirar 50, se ele vai tirar mais, se ele vai tirar menos, se é aquela foto com coraçãozinho ou não. Lá ele está para cuidar da tua integridade física. Então, né? O teu instrutor ele ainda tem essa habilidade, né? Sim. Para fazer as fotografias, né? Então... Isso. Hoje a gente tem uma coisa muito boa que foi implantada, que são os regulamentos, né? Que veio de uma lei federal, aí passou por uma lei estadual e estamos aqui hoje no município. Hoje, dentro de Porto de Galinhas, só pode conduzir cliente quem é instrutor de mergulho. Né? Aí é onde entram as certificadoras. Né? Aí tem um amigo meu, Josualdo. Gente boa pra caramba. Ele, junto aí com outros curso direto aí, conseguiram vir para cá e pegar aquelas pessoas que também não tinham tanta didática para virar um profissional e sentado, né? Como dizer assim, ó, vem cá, senta aqui. Né? Porque o que acontece aqui é o seguinte, Glória, hoje, um curso de instrutor de mergulho, dependendo da certificadora, tu gasta entre
12, 15 ou até 20 mil reais para você se formar instrutor, dependendo do teu gasto, né? Eu vou fazer o curso em Recife. Opa, tu tem que se deslocar para lá, para cá. Não, vou fazer aqui. Então, por exemplo, eu sou instrutor hoje da ADIP nível 3. Ou seja, eu sou instrutor que forma instrutor. Mas tem que ter um avaliador. Então, se hoje a Glória quiser se tornar uma profissional de mergulho, eu vou fazer todo o curso com ela e vai vir um avaliador e vai avaliar se realmente a Glória cumpriu os pré-requisitos para se formar um instrutor da ADIP. Toda essa informação vai ser passada para a Glória e a Glória sabe e vai entender como é que funciona para se ministrar um curso, né? E vai ter o examinador, avaliador, vai ver se ela está apta a trabalhar com isso. Aí sair pela certificadora da ADIP. Existem outras certificadoras que têm alguns procedimentos e padrões diferentes, que não cabe a mim julgar nem falar sobre elas, né? Mas um exemplo, pela PAD eu fui instrutor assistente, né? Aí eu fiz o curso com o Josualdo, pela SSI também, instrutor assistente, e depois eu me tornei instrutor pela ADS. Aí eu vou tentar pegar outros veios para ver a comparação de informações. Aí me formei instrutor pela ADIP nível 1, depois nível 2 e hoje instrutor nível 3. Na verdade, desde 2022, né? Então, existem parâmetros sobre o mergulho, mas voltando à sua pergunta, se eu for comparar o movimento de antigamente com o movimento de agora, caiu aí 80%, Glória. É um percentual grande, viu? É um percentual muito grande. Muito. Então, Gilson, mesmo com a limitação hoje, Sim. O que é que a Porto Dive produz? Tem dias que a gente consegue fechar os 28 mergulhos. Tem dias que a gente fica numa média entre 15, 18, 22, 15, 18, 22. Gilson, mas dá para pagar as contas? A gente paga. O problema hoje é que você não consegue manter um fluxo na mesma linha de movimento. Linear, né? Gilson, então tu quer dizer que se tu com 20 mergulhos, ao valor que a Porto Dive vende, conseguiria se manter em Porto? Sim. Seria hipocrisia minha dizer que não. Trabalho menos, ganho mais, não preciso de tanta mão de obra. Sim. Entende? Tua equipe, são quantos que trabalham lá na empresa? Olha, hoje trabalha eu, a minha esposa, Eunice, né, que inclusive ela está aqui, ó, Sim, sentadinha ali, ela está me observando. Importante ela estar aqui. Tá eu, minha esposa trabalha na recepção quem manda é ela. A minha parte é a logística operacional. Certo. Né? Lá a gente costuma dizer o seguinte, ela não se envolve na minha parte, eu não me envolvo com a dela. Tudo que for pagamento e recebimento é feito com a minha esposa. Junto com ela trabalha uma moça, que é a Dani, né? Que trabalha junto com ela. Essa parte da recepção. Na parte de água, eu tenho um jangadeiro, eu tenho um equipante e 3 mergulhadores. Gilson, mas se de repente um quiser folgar? Não, a gente tem um folguista, né? Então, a equipe ela é bem entrosada. Normalmente as pessoas que vão trabalhar na Porto Dive, eles têm ciência do seguinte: eu não preciso de um empregado, eu preciso de um colaborador que me ajude a vestir a camisa. Lá a gente não tem emprego, lá a gente tem trabalho, né? Lá a pessoa que chega, ele tem ciência do que ele tem que fazer. Eu não preciso estar falando para ele, porque ele é um instrutor de mergulho, ele sabe qual é a obrigação dele. Eu não preciso me desgastar com a minha equipe. Gilson, então tua equipe é maravilhosa. Olha, eu posso dizer assim que eu não tenho do que reclamar, não. Apesar de todas as dificuldades que se passam no mergulho, quebra uma coisa aqui, você ajeita outra ali, né? Às vezes você briga aqui, xinga aqui, mas no final das contas, os caras são bons, porque não é todo mundo que aguenta carregar cilindro naquela carroça, que é árduo, aquela areia fofa. Muitas vezes o turista não quer sair da frente, atrapalhando o trabalho braçal deles. Aí tem que ter toda a paciência, tem que ser um psicólogo para levar um cliente que às vezes não sabe mergulhar. Imagina o seguinte, o cara mora em Brasília, só tem o Lago Paranoá. Aí o cara vem para Porto de Galinhas, isso aqui para ele é um espetáculo. Aí o cara olha para a gente e fala, Gilson, eu não sei nadar, cara. Aí é onde entra o profissional, né? Então a minha equipe hoje, se eu for contar, são 3, 4, 5, 6, 7, formado por 8 pessoas, né? Aí tem gente que chega lá e fala, Gilson, mas eu vi também que você tem uma empresa dentro da tua empresa. Na verdade, não é uma empresa dentro da minha empresa. Lá tem uma amiga minha, já de alguma data, que chama Marcela, ela é de Maracaípe Produções, né? Então a gente estava tendo algumas dores de cabeça, porque todo mundo que queria mergulhar queria fazer uma filmagem.
E para o mergulhador que está te conduzindo, para ele te largar para estar te filmando, ocuparia muito tempo dele e, além do tempo, ele estaria se afastando muito do qual ele está sendo pago para isso, que seria conduzir você, cuidar da tua vida. Então, a gente acabou com esse problema da filmagem, cedendo espaço para a Maracaípe Produções fazer esse serviço de cinegrafista, né? E lá ela faz o trabalho em parceria, ela ajuda a gente ajuda ele e todo mundo fica feliz. Então, da parte da Maracaípe Produções, aí tem mais 3 pessoas, que é o Ângelo, o Mariano e a Marcela, né? Então, se for totalizando aí, um quadrado daquele tem gente pra caramba. Tem bastante, né? Gilson, assim, você é um empresário, né? Ao longo desses 30 anos, 20, né, que você falou, mas a experiência... 20 anos da empresa aqui, né? Mas como mergulhador, 30 anos. Há 30 anos, né? Hoje, qual é a tua principais insatisfações que você lida? Rapaz, Glória, você fala em termos de quê? Pode se falar de uma maneira assim... Você quer que eu fale de uma maneira geral? Assim, o que é que eu esperaria hoje? Sim. Olha, eu... Como comerciante, eu esperaria mais hoje um pouco de divulgação do nosso município. Eu esperaria um pouco mais de atribuição de investimento dos órgãos competentes, seja ele qual for, não vou dar nome, que atribuísse informações que Porto de Galinhas é um lugar maravilhoso. Então, há uma carência de política pública voltada para o turismo. Sim, para o turismo, sim. E falando da minha atividade, hoje a gente precisa de uma boa sinalização de embarque e desembarque. Está deixando a desejar. Hoje a gente precisaria de pessoas que queiram fazer... entenda bem, Glória, para não ser omisso, tá? Para não ser omisso. De uma política pública... assentar com essas pessoas e dizer assim, o que a gente precisa fazer para melhorar a atividade de vocês. Foi feito muita coisa? Confesso que sim. Hoje, se a gente tem instrutores formados, foi devido a uma providência que a prefeitura teve que tomar. Então, eu não posso abrir minha boca para falar mal de uma gestão, o qual, tudo que eu precisei, eu recorri a ela, e de 100%, 60% a 80% foi resolvido. Só que faltam detalhes. Só que esses detalhes, muitas vezes, deixam a desejar pelos donos da empresa. De ser unidos e poder cobrar. Porque, no final das contas, o Gilson tem, no total, 11 pessoas, 12 pessoas que trabalham dentro da loja dele. Nós vivemos aqui, pagamos aluguel daqui, comemos, bebemos, farramos, brincamos, gastamos. Os impostos. Exatamente. Tudo que a gente ganha aqui, fica aqui no município. Que seja no restaurante na esquina ou no supermercado. Que seja na atribuição da renovação do alvará ou nas taxas que vem cobrar dos impostos de cartões. Né? Então, hoje, a gente que é comerciante paga por tudo. E a atribuição de retorno é mínima. Gilson, o que é que você espera? Eu esperaria uma melhor divulgação. Eu esperaria uma sinalização das nossas áreas de embarque e desembarque. Ah, Gilson, a fiscalização funciona? Funciona. O problema é que, repito, tem muito dono de empresa que se acha esperto demais e quer burlar algumas situações. Aí isso prejudica não só o meio da gestão, assim também como as pessoas que querem trabalhar certo. Porque enquanto um fala a limitação é legal, o outro fala não, pô, a limitação, estou deixando de ganhar dinheiro, mas ele esquece o outro lado. Quanto vale a sua segurança hoje, Glória? Não tem preço. Entende? Não existe um parâmetro de valores. Não. Né? Aí tem gente que vai lá e pega um papel e diz, não, você vai pagar uma multa de X milhões. Aqui dali não paga a vida de ninguém, não. Entende? Então, hoje eu esperaria, sim, que Porto de Galinhas, pelo menos, subisse um pouco, porque nós estamos perdendo para praias vizinhas. Entende? Hoje o cara sai daqui para conhecer o caminho de Moisés. O que é o caminho de Moisés? Um banco de areia que é entupido de gente em cima, que você não vê nem um banco de areia mais. Mas todo mundo quer ir para lá porque ganhou nome. Aí você vem para Porto de Galinhas.
Glória, se você for parar para analisar, você pega hoje Muro Alto aqui, pega Pontal de Maracaípe, são duas belezas completamente diferentes. Você pega a Praia do Cupe, Porto de Galinhas, completamente diferentes. Você pega Porto de Galinhas e Maracaípe, completamente diferente. É bem diversificado. Dentro é uma beleza natural diversificada. Exatamente. Entendeu? Olha a maravilha que a gente tem aqui. É sem igual. O cara que gosta de surf, tem Maracaípe, tem um Borete. Tem Borete. O cara quer um quadriciclo, tem um passeio aqui por dentro da usina, por dentro da mata. O cara quer um bug, tem um bug. Quer um mergulho, tem um mergulho. Quer um passeio de jangada, tem um passeio de jangada. Eu quero andar de stand-up. Me diga qual a praia que tem essa demanda. Que tem essa demanda toda de atribuição de lazer para um turista. Eu montei 2 empresas fora daqui, né? Só que o que acontece? Não temos o mesmo recurso. Em outros lugares você tem que pegar um barco, gastar combustível, você tem que contratar um marinheiro. Aqui você tem na palma da sua mão um passeio de jangada, que é uma coisa linda, que venhamos e convenhamos, não tem em outro lugar. Não sei não. Entende? Os caras são organizados, os jangadeiros são organizados, eles podem brigar entre si, mas aos olhos de quem vê, os caras são organizados. E eu bato palma para ele. E tenho muitos amigos lá, viu? E garanto a você, se hoje a Porto Dive também existe aqui dentro de Porto de Galinhas, porque os jangadeiros, muitos deles me ajudaram, me emprestando embarcação, me apoiando, levando meu turista para levar para lá e trazer para cá. Tudo existe uma troca financeira. Sim. Mas tem gente que nem por dinheiro te ajuda. Né? E eu fui ajudado por muitos jangadeiros. Né? Tem o meu amigo Savinho, meu maninho ali, a gente boa demais. Né? Então, existem pessoas ali que atribuem muito a valores, não só do mergulho, como do próprio município. Mas eu espero sim, Glória, que Porto de Galinhas suba um degrauzinho a mais, que a gente volte a ser aquela Porto de Galinhas que era antigamente, que a gente tenha os olhos, seja qual a gestão que entrar ou que ficar, voltado para a nossa atividade, que é o mergulho. E repito, fiscalização ajudou muito, vem ajudando. Eles estão lá, estão contabilizando, fazem o trabalho dele da maneira correta, mas infelizmente a gente tem alguns donos de operadora que não respeita aquele funcionário público que ali está para cumprir a ordem dele. Era isso que eu ia perguntar agora sobre os membros da associação. Como é que é o relacionamento de vocês enquanto associação? Olha, eu diria que se eu for colocar no programa de televisão, seria a grande família, né? Lá a gente tem o Agostinho Carrara, a gente tem o Lineu Silva, né? A gente tem de tudo um pouquinho, né? Mas eu acho que hoje, no meio da associação, tem mais Agostinho Carrara do que o Lineu Silva. Né? Então, para não dar nome. Sim. Né? Então, já foi uma classe mais unida? Já. Pelo menos algo. Já. O problema é que quando fica fino demais a união, ela se quebra. Onde deveria continuar fortalecido. Exatamente. Né? O problema é o seguinte, preto é preto, branco é branco. Se a gente mistura as duas cores, dá cinza. Vamos misturar as cores? Eu estou tentando, né, simplificar, né? Vamos misturar as cores? Não, eu não gosto da cor cinza. Sim, mas tem 10 que gostam. Não, mas eu não gosto e não vou ficar aqui e acabou-se. E assim vai, né? Se hoje você perguntar assim, Gilson, existe uma associação das operadoras de mergulho? No papel de fato e direito, hoje mais não. Porque quando eu saí a primeira vez, o Bartolomeu ficou como presidente. E depois ele passou a minuta para o Michel da IK Dive, né? Onde foi dado baixa nesse CNPJ e concreto, de fato e direito, documentado, não existe mais a associação. Aí foi vinculado uma segunda associação com contrato de gaveta, né? Aquele, bora. Aquele oba-oba, fortaleceram de novo. Aí, uniram e eu fiquei de fora. Ô Gilson, mas como assim tu ficou de fora? Não foi interessante para você? Não é que a questão não seria interessante para mim, entenda bem, Glória. Existem 19 empresas de mergulho, né? Porque fechou a uma, aí abre outra, mas vamos colocar 19 empresas. Dessas 19 se juntaram e a Porto Dive ficou de fora. Aí vem a pergunta, mas por que você ficou de fora? Porque eles estavam pegando todos os mergulhos, tudo que era operadora, faziam um bolo e saía numa vez. Só que onde é que entrava o problema?
Um exemplo, chegou uma família com 10 pessoas. Aí no meio dessa 19, opa, quem é o primeiro? É o A. Aí o A ia fazer os 10 mergulhos. Aí chegava mais 3. Agora é a vez do B. Mas lembrando que o A fez 10. Aí o B só fez 3. Não é isso? Só que na hora de dividir o dinheiro, era em partes iguais. Entende? Onde é que fica a confusão? Sim. Então, se hoje... Não tem como. Não tem como. Você faz 200 mergulhos na semana, o outro fez 50, está ganhando a mesma coisa que você. Não faz nem sentido. O outro, o equipamento está impecável. Porque, eu repito, tem operadora de mergulho que os caras cuidam dos equipamentos. Cuida que não deixa faltar nada. Sabe? É lacradozinho, higienizado, lavagem, colete bonito, tudo funcionando bem. Mas também tem empresas que não atribuem essa preocupação. E ele estava ganhando a mesma coisa que o cara que estava no topo. Aí é onde entra o que eu falei para você. Botaram tudo numa bacia, não foi numa peneira. Porque quando você peneira, você está vendo ali. Está selecionando. Exatamente. Eu falei, olha, para mim não dá. Ah, você fala isso porque você não depende de vendedor de rua. Graças a Deus. Os 20 anos que eu estou aqui, sempre trabalhei com empresas. E essas empresas, entenda bem, não vai colocar o cliente dela na mão da Glória sem saber que a Glória é uma pessoa responsável. Porque se acontece alguma coisa, A culpa você está sendo conivente com a situação. Exato. Então, aonde foi o maior erro da segunda vez que juntaram as operadoras? Muito Agostinho Carrara. Né? E na brincadeira assim, disseram assim, pô, até caixadores estavam fazendo, né? Então, não tem mais o que dizer. Né? Isso foi uma briga na terceira vez que tentaram juntar as operadoras agora, devido a um projeto que criaram, todo mundo numa fila única. Bom, nós só temos 4 horas de maré para trabalhar. Eu não posso esperar sair todo mundo para mim pegar meus clientes. Quando eu for entrar, acabou a hora. Aí foi onde eu bati muito na tecla. Eu falei, olha, gente, isso aí tem que se rever. Tem que se rever. Tem que se rever. Quer pegar alguns procedimentos? Faz o seguinte, o caminho é esse aqui. Quando eu falei isso, até ameaça por telefone eu fui ameaçado. Isso por dono de empresa, viu? Eu falei, olha, eu moro aqui. É só vir aqui, pô. Tô aqui em casa. Ou senão eu tô na loja amanhã. Ah, Gilson, mas não era pra você ter falado isso não, porque você tá prejudicando a gente. Eu falei, bom, o único que tem que ser prejudicado sou eu? Né? E lembrando também que tem muitos hoje que tem dono de operadoras aqui, que eu ajudei muito, viu, Glória? Ajudei com equipamento, com embarcação, com o que você possa imaginar. Tem alguns que eu sou parceiro, que se precisar encher o cilindro, pode ir lá, não cobro nada. Mas tem outros que eu não quero nem ver na minha porta. Porque, entenda bem, nesses 20 anos aqui a gente aprende uma coisa, chama selecionar. E a seleção, ela não é uma coisa natural, como muita gente diz. Você tem que passar a peneira e saber quem você quer do seu lado. Entende? Mas, repetindo aqui, a gente tem ótimas empresas. Né? Equipamento de mergulho, a gente sabe que é caro. Montar uma loja, custo, assim, Você, pronto, quero montar uma loja de uma operadora de mergulho. Rapaz, eu vou lhe falar uma coisa. Tem gente aí que está vendendo operadora, viu? Não é uma, nem duas, nem 3, não. Né? Hoje, tem muitos aqui que estão vendendo as empresas, mas, na verdade, ele não está vendendo a empresa. Ele está vendendo o alvará. Porque existe um decreto que foi proibido. Novas empresas. Que foi uma coisa que demorou muito. Né? Foi renovado, mas demorou muito. Foi em 2011, depois voltou em 2013. E que se a prefeitura tivesse trancado antes, a gente não teria o problema que a gente tem hoje. Essa prostituição de mercado. Né? Mas como é que eu posso tentar te simplificar, Glória? Hoje você vai comprar uma nadadeira, um par de nadadeira, a mais em conta você paga R$200. Uma nadadeira. Um par. Você vai comprar uma máscarazinha, você paga R$150. Só aí você já tem 350. Eu estou falando de um par de nadadeira e uma máscara. Você vai comprar um colete hoje, R$3.000. Você vai comprar um regulador completo hoje, você vai gastar aí, dependendo do regulador mais básico, aí com imposto, frete, R$3.800, R$3.500. Você vai comprar um cilindro, R$3.200, R$3.000, R$3.500.
Né? Então, quando você vai parar para montar um equipamento completo, você gastou de 12 a 13 mil reais. Ah, Gilson, mas quantos equipamentos eu preciso para uma operadora? Se você for trabalhar com 3 mergulhadores na água, cada mergulhador leva 2 pessoas. Ok? Cada mergulhador leva 2 pessoas. Então, só aqui, tu já gastou o quê? 9 equipamentos. Você vai calcular 9 vezes 13 mil reais. Isso eu estou falando o básico. O básico. Tá? Aí tu precisa de um compressor. O compressor mais barato hoje, da Vibromec, que é o Fernando Firmino. O cara é bom no que faz, viu? É bruto, mas é bom. Hoje o compressor mais barato dele está 45 mil. Ah, Gilson, mas falando do compressor, tem que encher o cilindro, né, Glória? Sim. Para encher o cilindro, existem alguns critérios, como sílica, carvão e feltro. São componentes, elementos que você coloca dentro de um filtro, que, na verdade, o ar que a gente respira não é nada mais, nada menos que o ar da atmosfera. É o ar comprimido. Porém, 21% de gás inerte, 21% de oxigênio, 1% de gás inerte e 78% de nitrogênio. Ele é captado, ele é purificado, tirado, decantado toda a umidade, densidade, enfim, odor, e é posto sob pressão, por isso chamado de ar comprimido. Né? E esse cilindro, existem eles de vários tamanhos, marcas e modelos. A gente usa um que é básico, chamado S80, é um cilindro de alumínio, que a cada 5 anos você tem que fazer um reteste para saber se ele está apto àquela pressão, está apto em termos de uso operacional, né? Sim. Mas vamos colocar aí que hoje, para você abrir uma empresa aí de equipamento, você gasta aí uns 250 mil. Eu falo isso, eu pergunto questão de valores para as pessoas saberem um valor que é, né, que aquele empresário ali colocou e que coloca ainda para por conta desse mercado que é prostituído que você fala. É a questão das taxas, dos impostos que você paga. Você tem que pagar profissional também para estar lá. Esse profissional ele tem que estar bem certificado. E falando de certificação, eu queria saber qual é a certificação mais importante. Sabendo que para atingir as etapas, elas são importantes, mas qual é a mais importante? Que hoje Olha, Glória, eu costumo dizer o seguinte, tem gente que fala, Gilson, o instrutor é que é... Não. Quando você constrói uma casa, Glória, você constrói pelo telhado? Não, pela base. Então, a base hoje de um curso é o básico. Se você tem um profissional que vai te ensinar na base do mergulho, ou seja, no curso básico, que aqui dali é um degrau, é um alicerce para uma construção a um bom profissional, você vai ter o melhor profissional do mundo. Íntegro. Como é que eu posso falar assim? Na sua integridade moral, ele vai entender que ele vai subir esse degrau e quando ele chegar lá em cima, ele vai ser um excelente profissional e vai conduzir o cliente da melhor maneira possível. Então, como eu falei, dependendo da certificadora, vai as classificações. Porque para uma certificadora, muitas vezes a bandeira vale outra. Exemplo, você tem o Visa e tem o Master. Em algum estabelecimento, um vale. E às vezes o outro não. Ah, mas o cara tem um Black. Cartão Black, aquele dali é sim, mas tá com dinheiro. Se não tiver com dinheiro, não vale nada. Entende? Então, o que eu quero dizer o dinheiro? Ou seja, o dinheiro é a renovação. Ele pode ser instrutor há 500 anos, mas se ele não fez a renovação, mediante a credenciadora dele, ele está inapto a conduzir qualquer pessoa ou formar um aluno. Né? Então, não adianta você ter um cartão Black e não ter dinheiro. Nem para pagar também. Exatamente. Tem dinheiro para pagar a sua conta. Agora, no curso básico, você aprende tudo que você precisaria saber. Mas você não está apto a conduzir um cliente. Ainda não, né? Não. Aí você vai subir mais um degrau. Tu tem um curso avançado. Aí o curso avançado, ele vai permitir você mergulhar até 40 metros, dependendo da certificadora. O básico, de 18 a 25. Né? Ô, Gilson, É muito já, né? Ô, Gilson, mas eu queria mergulhar a 40 metros e eu só tenho um curso básico. Não vai. Tu tem que fazer o avançado. E nesse curso avançado, existe uma regra básica que você tem que fazer um mergulho noturno. Né? E o noturno também já é uma especialidade dentro do curso, né? E aqui a gente tem uma maravilha, Glória, que a gente tem todo tipo de profundidade aqui. A gente tem profundidade de 2 metros, tem profundidade de 6 metros, tem profundidade de 8. Tem aqui, até para fazer curso de resgate, primeiro socorro, a gente tem a piscina funda, tem a margem do canal. Porto de Galinhas, para mergulho,
eu não conheço lugar igual. E olha que eu já morei em Sergipe, morei em Noronha, morei em Salvador, eu já trabalhei em alguns lugares por aí, mas a facilidade, a praticidade, a visibilidade e as condições para você formar qualquer tipo de profissional aqui. Do básico ao instrutor. Tanto é que a DIP está aí. Dessas certificadoras hoje que tem aqui dentro de Porto de Galinhas, quem comanda hoje é a DIP. Qualquer instrutor desse de mergulho, se você for chegar nele, a maioria deles são tudo da DIP. A facilidade, a praticidade e a maneira como foi ensinado toda a parte didática, só não aprende quem não quiser. E detalhe, de baixo custo, viu? Porque foi uma coisa que a DIP pensou muito, junto com o coordenador dele, né? Que inclusive eu até falei para você que vale a pena depois você chamar ele aqui, sim, que é o nosso amigo Tony Shoa. O custo-benefício para o instrutor. Um curso hoje pela PAD, você vai pagar no barato, tá? R$ 2.800, R$ 3.200. Estou falando barato. Hoje, com R$ 1.800, você forma um aluno pela DIP. E é o mesmo reconhecimento. O problema é que colocaram como Coca-Cola a PAD. Mas lembrando que todos os outros são refrigerantes. Aí é onde eu falo, Porto de Galinhas precisa crescer na divulgação. Você já fez mergulho em águas internacionais, Gilson? Olha, eu tive oportunidade, mas me privei de algumas coisas. Sim. Porque, entenda bem, a gente quando cria família, você tem que fazer algumas escolhas. A oportunidade eu não tive, não foi uma, nem duas, nem três, não. Né? Mas vamos dizer assim que aqui dentro do Brasil, o que eu pude fazer de ponto de mergulho eu fiz. Tive a oportunidade de viajar para alguns lugares, mas não atribuí mergulho a esses lugares. Tá? E falando em mergulho em outros lugares, visibilidade, densidade, clima é completamente diferente. Às vezes você vai, até aqui dentro do Brasil, mergulhar em alguns lugares, aí a água é fria, é turva. Porto de Galinhas não tem isso, não. Visibilidade. Até o nosso inverno aqui é maravilhoso. Dá para ver bem? Sim. Qual foi a maior profundidade que você já mergulhou? Quando eu trabalhava numa empresa chamada Seagate, Fernando Ribeiro Kaltenbach, eu aprendi muito com ele, viu? Foi meu mestre. Quando eu entrei no mundo do mergulho, eu trabalhei para ele vários anos. E a gente prestava serviço para a Petrobras. Só que era um serviço terceirizado. A Petrobras contratava a empresa e a gente ia lá para executar o mergulho. Né? E para isso você tem que ter uma classificação que é do mergulhador comercial. Trabalhei 4 anos fazendo esse tipo de serviço. A gente fazia uma chamada coleta de fundo. Eles contratavam essa empresa contratava os mergulhadores e a gente fazia mergulho de reconhecimento e extração de alguns componentes lá embaixo. O máximo que eu fui foi 84 metros. Também nunca passei disso. Bem. E lhe garanto o seguinte, não é prazeroso. Não. A tensão é grande, vida a gente só tem uma, e é um dinheiro que não compensa. Porque dentro de uma logística operacional dessa, o mergulhador não manda em nada. Quem manda é o superior dele. Né? Então, eu ganhei muita experiência com mergulho fundo através da Seagate. Trabalhei numa empresa também chamada Aquáticos. Isso já tem... Vixe Maria. Eu tinha cabelo ainda. Então, passei também por outra empresa chamada Expedição Atlântico, Peninha. Hoje não existe mais. Né? Tive uma experiência muito vasta também com o Gabriel, que é o instrutor de Hybrid. Gabriel Carter. O cara é um monstro. Mais conhecido como Mero Velho. Eu tive excelentes professores. Né? Um era tenente-coronel, o outro era major. Né? Então, a parte com que eu aprendi o mergulho foi mais numa área meio voltada para uma área militar. Então, nunca tive muita boquinha do que é hoje aqui. Antes, para você fazer um curso básico, você demoraria 3 meses para fazer um curso básico. Hoje, a gente forma um aluno de 4 a 5 dias. Para você ter ideia de quanto mudou isso. Né? E detalhe, os equipamentos que a gente tem hoje, não é os equipamentos de antigamente, não. Hoje você tem um regulador balanceado que se torna mais fácil para você respirar.
A tecnologia... Sim, claro. Contribuiu para isso. Contribuiu. Contribuiu para uma melhoria, né? Antes a gente pegava um bocal, o bocal era quase o tamanho da minha mão para você colocar ele na boca. Os reguladores eram pesados. Você pegava um regulador, cara, pesava 4 quilos, 5 quilos um regulador. O cilindro, a gente não tinha tanta facilidade para ter um S80 hoje, né? Aí entrei de gaiato no mergulho tech, né? Mergulho mais profundo, né? 4 cilindros, 2 cilindros, cara, não curti muito. Valeu a pena a experiência, valeu, muito gasto. E para mim não foi tão prazeroso, mas tem excelentes profissionais aí que ganham muito bem, obrigado, para fazer mergulho profundo. Aqui apareceu público para isso? Não, porque o público que vem para cá, ele tem poucos dias, né? E hoje não compensa, né, você ter uma embarcação para levar meia dúzia de pessoas para mergulhar no naufrágio. Primeiro, as pessoas têm que ter aqui no mínimo custo avançado. Aqui a gente tem 2 naufrágios. Em Recife a gente tem mais de 28 opções operacionais. Naufrágio de 2002, naufrágio de 1800, naufrágio de 1500. Se depois quem quiser entrar aí, Naufrágio do Brasil, procura lá, ó, Recife, Pernambuco. Vai lá que você vai ver uma dicasinha legal. Tem altos naufrágios. Ah, bacana. Lá você tem do básico até os mergulhos lá para instrutor, aquele cara que gosta de hibrid, quem gosta do tech, quem gosta de fazer aí penetração em naufrágio. Cara, Recife é o lugar. Para quem vem a Porto de Galinhas, lembra o seguinte, você que vem com pouco tempo para cá, quer aproveitar, tira um diazinho para ficar em Porto de Galinhas. Esquece um pouco as outras praias. Porto de Galinhas tem muita coisa bacana para se fazer. Você não precisa ir para outro lugar para se divertir, não. Que hoje é o maior erro das empresas de turismo. Está deixando Porto de Galinhas virar uma cidade dormitória, né? Se você sair daqui e chegar na principal ali, você vê 10, 15, 20 carros tirando o povo daqui de Porto de Galinhas, levando para outro estado, né? E caramba, eu acho que eles esquecem o seguinte. Você sabe aquela tiazinha que vende o cachorro quente? Pô, ela também precisa ganhar dinheiro. Exato. Do pequeno. Exatamente. Tem que lembrar. Aquela tiazinha que passa o dia empurrando a carrocinha vendendo queijo. Cara, vocês ficam tirando todo mundo daqui e não estão deixando recurso pra gente. Isso é uma coisa que a prefeitura deveria olhar. Sabe? Certo. Nosso Porto de Galinhas, como eu falei para você, tem praias maravilhosas, tem atribuições de passeio maravilhosa. E nesses 20 anos que eu estou aqui, realmente... Declínio. Sim. Gilson, a gente vai chegando ao final. Eu queria que você fizesse as considerações finais ali para a câmera e deixasse sua mensagem, né? Mergulho Porto de Galinhas. Aí você... Perfeito. Então vamos lá, gente. Gilson Guimarães falando. Fui aqui convidado de supetão por essa mulher, que já tinha meu respeito. Eu não vou falar a atribuição sobre o esposo dela, porque é um cara que ele sabe que eu gosto dele de coração. E ele também gosta, né? de você. Meu amigo Erivelto, desculpe tanta dor de cabeça que eu venho lhe levando, viu? Você sabe que você mora no meu coração, né? Então o que acontece? Abraço para você, Erivelto. Gente, venham para Porto de Galinhas, venham conhecer a Porto Dive, uma empresa aqui há 20 anos aqui batalhando. É uma empresa séria, é uma empresa idônea. Tem o Instagram que você pode procurar lá, ó, porto.dive. Lá você vai ter acesso a toda a informação que você precisa. Se você chamar lá no link, lá você vai conversar com a Maria Eduarda. Tem o 9201-9014, você vai falar diretamente comigo, me chama pelo WhatsApp. O que vocês precisarem para que a gente possa atribuir o seu dia maravilhoso aqui em Porto de Galinhas, pode contar com a gente, tá? Como eu falei para vocês, a nossa empresa está aqui para levar você. Não precisa saber nadar. Ah, Gilson, mas eu sou instrutor, a gente tem a piscina funda. Só me avisa um dia antes, porque lá existe uma regra. Lá está sendo feito um estudo de impacto ambiental, que é um projeto lindo, maravilhoso, de conservação dos nossos corais, né? Agradeço aí a alguns amigos aí que brigam muito por isso. Então venham para cá, para Porto de Galinhas, gente. Não fiquem só um dia ou só uma noite, não. Venham conhecer nosso stand-up, venham conhecer nosso passeio de jangada, venham conhecer os passeiozinhos de caiaque, fazer aquela aula de surf. Nós temos aí o instrutor Mário, fica lá no Borete, gente boa, excelente profissional também. Tem um passeio de quadriciclo, tem um passeio de bug. Cara, tem tanta coisa aqui para você fazer, você não precisa sair de Porto de Galinhas. Vem para cá conhecer também o nosso trabalho com a Porto Dive, venha conhecer a nossa equipe.
Garanto que você não vai se arrepender. E posso fazer mais uma consagração Sim. ao nosso amigo e repito, se hoje eu estou aqui falando, eu agradeço, Glória, a meu amigo Beto Café. Sim. Para quem quer interagir, fazer vídeo, o que você imaginar de plataforma de conteúdo, ele tem um canal na rede do YouTube e ele criou um programa chamado Programa Sem Vergonha, né? Ou seja, até é engraçado a maneira como ele coloca. E ele fortalece muito o Porto de Galinhas. Da outra vez ele fez aqui um programa É Pipoco. E ele trouxe muita gente para cá. Ele levantou a moral de Porto de Galinhas. E é disso que a gente está precisando. É disso que a gente está precisando. Pessoas que dê oportunidade para a gente chegar aqui e falar e atribuir informação do que Porto de Galinhas tem e que você não vai se arrepender de vir para cá. E quem sabe você não pode ser o próximo a sentar nessa mesa aqui, ó. Sim, E conversar com essa mulher aqui. Ligar para ela e dizer assim, olha, cara, eu sou do Rio Grande do Sul. Lá eu tenho uma agência de passeio. Eu quero... Vem cá. Eu tenho certeza que ela vai te atender perfeitamente bem. Sim. Glória, eu só tenho a agradecer a você. Obrigada. Agradecer também as pessoas que me ajudam. Isso. E aquela mulher que está ali, ó. Sim. Que está comigo. Já comeu do bom e do ruim e não larga o osso não, viu? Tá Essa é porra. Essa é de fé. Essa é de ferro. Essa é de Essa é de ferro. Então, mergulho Porto Dive. Seguro, qualificado, responsável, compromissado e legal. Então, Gilson, muito obrigado. Foi tão bom estar aqui com você, conversar com você. A gente, né, se entrosou mais, a gente criou, né, aumentou. A gente vai ter outras oportunidades. Vai sim, vai sim. A gente vai ter outros momentos para a gente também debater outras situações. Mas eu posso falar uma coisa aqui? Sim, fale à vontade. É um compromisso meu. Aquelas pessoas que estiverem acessando aí. Tá vendo aqui? O Nordeste da nossa gente. Disse assim, olha, eu vi a entrevista lá da Porto Dive e eu queria fazer um mergulho. Eu vou deixar para você sortear 4 cortesias. Olha, coisa boa. 4 cortesias. Vai ter direito à foto e à filmagem. Foto, filmagem. E o mergulho nas piscinas naturais. Aquele que comentar lá, dizer, opa, eu quero ganhar o mergulho. Vai comentando, vai indicando um amigo e você vai exigir dela a sua cortesia. Isso é um compromisso meu com você. E marca a gente e marca ele. Positivo. Bacana, Gilson. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. Bacana. Gente, o NECast vai chegando ao fim. Peço para que vocês, se vocês gostaram, curta, comenta, compartilhe para que histórias que foram citadas aqui hoje possam chegar a mais outras pessoas, para que elas tomem conhecimento e conheçam mais sobre o mergulho, sobre essa prática que é belíssima. Venha conhecer Porto de Galinhas, procura Porto Dive, né? Então, aqui foi muito bacana, Gilson. Parabéns por essa tua trajetória. Glória. Eu que agradeço. História bonita de se falar, de se escutar também. O NECast vai ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Até o próximo programa.